Olá, companheiros, trabalhadores do Instituto Kardecista da Bahia, amigos, aqueles que se simpatizam com os trabalhos desta casa e acompanham pelas redes sociais. Votos de um feliz ano novo, com muita saúde, paz e harmonia. Para a mensagem de hoje, nós rogamos que a espiritualidade amiga possa nos conduzir, que possamos caminhar juntos durante a reflexão. A mensagem está contida no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: eu não vim destruir a lei. E nós vamos falar do primeiro ponto, que é exatamente onde Moisés apresenta as suas leis. Na verdade, as leis mosaicas, elas estão divididas em duas partes. A primeira, as leis divinas, que ele recebe de Deus, a revelação no Monte Sinai. E essas leis estão distribuídas em 10 mandamentos. E a segunda parte é exatamente a lei, o Código Civil Disciplinar, que o próprio Moisés cria para dar mais limites, conter os arroubos, a impulsividade ainda da população daquela época, daqueles espíritos que, assim como nós, estamos em processo de evolução. As leis de Deus, as primeiras apresentadas, elas são de caráter permanente, são justas, são eternas, como o próprio Deus. As leis de Moisés são transitórias, apresentadas para dar resposta a um determinado tempo. O que a mensagem de hoje fica para nós? Como esse código de lei de Deus foi apresentado? Ora, na época de Moisés, era preciso trazer elementos com que essa lei fosse entendida, com que ela fosse sentida e praticada. Por isso, ela vai ser escrita com o formato, com expressões e com linguagens que são próximos de quando ela foi apresentada pela primeira vez. E são essas reflexões que nós vamos fazer hoje, né, a partir do que está apresentado nela. O primeiro ponto vai falar sobre a existência de um Deus único, não é? Então diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que há no alto, lá e embaixo da terra, nem tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhe rendereis culto soberano. Quando a gente vê essa apresentação do Deus único, a gente vai perceber aqui que está ainda se lidando com uma sociedade onde se acreditava na existência de diversos deuses. Por isso, a necessidade de apresentar Deus, de apresentar o monoteísmo e também a sua essência soberana, Deus como criador e mantenedor de todas as coisas. No segundo ponto, nós já vamos ter o relato de que não se pode tomar o nome do vosso Senhor, vosso Deus, em vão. Não tomeis em vão o nome do Senhor Deus, porque naquela época muito se fazia ao seu próprio interesse em nome de Deus. Muitas guerras, muitas disputas foram veladas e foram firmadas usando-se como desculpa o objetivo de estar agradando a Deus. Depois vem um outro item, o terceiro desta lei. Lembrai de santificar o dia de sábado. Isso já é uma referência, conforme a tradição bíblica, de que Deus vai criando os dias, vai criando o mundo gradativamente, né? E que no sétimo dia ele também descansa. Então, a necessidade de você ter um momento em que você pense na espiritualidade. Por que isso?
uma sociedade ainda muito voltada para o materialismo, muitas vezes vivendo sem se preocupar com as questões do espírito. Era preciso que tivesse um momento onde essas referências, aonde esse contato com a espiritualidade se fizesse de forma mais intensa, de forma mais consciente. Daí o guardar o sábado como um dia santificado. Embora nós sabemos que para Jesus, para Deus, para a espiritualidade amiga, é preciso que nós santifiquemos todos os nossos dias. No item 4, nós vamos encontrar aqui: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Nós podemos entender aqui como a responsabilidade sobre aqueles que participam e participaram do nosso processo reencarnatório, né? À luz da doutrina espírita é isso. São pessoas com as quais nós estamos muito ligadas, sejam por questões que nós precisamos reparar em existências passadas, ou sejam por laços, compromissos de afetividade ou de realização mesmo, de continuidade daquelas tarefas que nós iniciamos e que não podemos finalizar. Então, existe um compromisso com aqueles que nos colocaram no mundo. Independente da questão da espiritualidade, existe o compromisso enquanto pessoa, a responsabilidade enquanto ser com quem convive, com quem Deus nos confia os cuidados iniciais da nossa chegada ao mundo. Então, honrar teu pai e tua mãe, não só com os cuidados com eles, mas com respeito àquilo que você aprende, ao legado recebido através dessas pessoas. Depois, as outras leis. Não matareis. Esta, seja qual for a época em que for apresentado, o seu conteúdo é o mesmo. Daí a importância da gente perceber que as leis divinas são perenes, são para sempre. Não pode existir justificativa para alguém tirar a vida, interromper o fluxo da vida do outro. Então, não matareis. Em seguida, não cometereis adultério. É o respeito também às leis da sociedade, às leis de desenvolvimento da época e da atualidade. Não furtareis, porque tomar aquilo que não é seu também infringe essa lei de Deus. E aí ele tinha que apresentar, né? Moisés tinha que mostrar isso à população. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do próximo. E aí ele finaliza no item 10 dizendo: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Ora, se as leis de Moisés são temporárias, foram criadas para um determinado tempo, em uma determinada situação, esse código divino, recebido por Moisés no Monte Sinai, aonde está lá nas Escrituras que ele recebe e que são gravados na pedra, isso para nós é um sinal, é um primeiro farol de luz que se acende para toda a humanidade, porque as leis de Deus, elas são atuais, elas são eternas, elas são perenes, a sua essência não modifica. O que se limpou dela era aquilo que era acréscimo, aquilo que não servia, que não dava conta de expressar a essência do Deus de misericórdia, a essência do Deus que nos cria, que nos mantém, que nos fortalece.
aquele que nos esclarece, que nos disciplina. Sim, porque ainda somos seres indisciplinados, né? Ainda estamos na infância da nossa espiritualidade, somos ainda aprendizes dessas leis. Para nós espíritas, aqui está contido toda a receita necessária ao nosso desenvolvimento espiritual. É a lei de causa e a lei de efeito. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a você, porque tudo retorna. Se o bem é feito, o bem é semeado, ele é propagado, é o bem que vai retornar. Mas se o mal é feito, o mal também é disseminado e é o mal que vai retornar. As leis de Deus são justas. Elas não existem para privilegiar ninguém, porque aos olhos de Deus nós não temos privilégios. Nós somos filhos dele. E como essência divina, ele nos ama a todos nós, sabe das nossas dificuldades. Tanto sabe que desde então se preocupou em revelar, através do Moisés, aquele escolhido para fazer a sua missão. E se ele não fizesse, outro faria, nós temos certeza disso, porque as leis de Deus são perfeitas. Mas ele traz esse código, essa conduta e diz assim: olha, filhos, vão aprender, é isso aqui. Isso aqui é a essência de tudo. Nem tudo nos foi revelado no primeiro momento, porque ainda não tínhamos consciência desperta para isso. E ainda continuamos no processo de despertar da nossa consciência, do nosso entendimento. Mas é através dessas leis divinas que estão contidas todo o roteiro de paz, de segurança, de felicidade que Deus nos propõe a conhecer, nos convida a conhecer. Aí está o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima, a procura de onde está Deus em nós. Aquilo que nós não devemos fazer ao outro, não furtar, não nos aproveitar de situações em que o outro esteja mais vulnerável que nós, para tirar vantagens, para despertar a maledicência que ainda habita em nós. Porque toda vez que trabalho em direção do outro, estou trabalhando em direção de mim mesmo. Estou reconhecendo o que ainda é preciso ser modificado, o que ainda é preciso ser transformado. E essas leis divinas, apresentadas como a grande revelação, o grande farol de luz aceso para a humanidade, são atuais até os dias de hoje. Aquilo que foi colocado nela por acréscimo foi necessário para um tempo, mas não é mais. A nossa tarefa é de que possamos aprender, que nós possamos trazer isso para a nossa prática diária, para a nossa vivência. Se existe a metáfora, né, a simbologia das leis divinas escritas na pedra, no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita as leis de Deus? E os espíritos não pensam muito em dizer, não fazem isso de uma forma longa, não. Dizem de forma clara e categórica, na consciência. Então as leis de Deus estão dentro de nós. É esse processo de revelá-las que nós temos o dever de cumprir, de revelar primeiro para nós mesmos, porque esse aprendizado é nosso. E à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo, isso vai se tornando tão natural no nosso dia a dia que nós nos tornamos semeadores, multiplicadores dessa lei. E é esse convite que Deus faz e fez através de Jesus e vai fazendo todos os dias da nossa caminhada. Que nós possamos compreender este código de ética, esse código de amor, esse código de misericórdia
que nós possamos desvendá-lo, reconhecendo Deus como a essência suprema, o Criador e o mantenedor da nossa vida, responsável pela nossa existência, mas que nos confere livre-arbítrio. Por isso é que é colocado aqui, ó, tantas escolhas. Gente, você não deve fazer isso, ele nos aconselha, mas a decisão é sua. Então avalie as leis de causa e de efeito. Aqui somos convidados a participar desse projeto de Deus para nós na Terra. Então é essa grande revelação que é personificada através de Moisés e que nós somos convidados a entender, a praticar e a desenvolver, com votos de muita paz, muita harmonia, de serenidade. Para esse ano que se inicia, nós temos aí uma oportunidade renovada para a aplicação dessa lei em nós e para o despertar da nossa consciência, aplicando em nós, aplicando com o nosso próximo, com toda a humanidade.